Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Deus abençoa a vida de todos vocês. Hoje nós vamos trazer mais um estudo da parte de Deus para a compreensão de todos, distorcendo o que o sistema religioso torceu. Nós vamos para a Bíblia. Você que tem nos acompanhado, continua compartilhando, continue, você que está nos assistindo, se inscrevendo, porque Deus tem bênção para todos nós. E aqueles que ainda não têm a mente iluminada, que Deus venha fazer nascer sobre ti a luz, para iluminar os seus caminhos. Jesus não mandou estudar a Bíblia, mas ele mandou examinar as Escrituras, porque convém ter nela a vida eterna. Então vamos lá. Apocalipse capítulo de número 20. Vamos saber quais são esses personagens. Capítulo 20 de Apocalipse, último livro da Bíblia. Abra aí comigo. Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave, a chave do abismo, e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Prendeu e amarrou por 1000 anos. Está escrito, irmão, 1000 anos, não é milênio. É 1000 anos, não é milênio. Muito bem. Vamos ficar nesses dois versículos, porque aqui, só nesses dois versículos, nós temos uma mensagem e podemos usar o texto, o contexto, enfim, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. É muito grande, é muito forte esse ensinamento. Mas vamos lá. Para nós darmos início provando que a Bíblia, Novo Testamento, as cartas paulinas, os livros proféticos, enfim, se cumpriram, nós vamos mostrar para os irmãos em Mateus capítulo 24, verso 1 e 2. A Bíblia revela que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente do templo. E ali Jesus, assentado, ensinava os seus discípulos. E os discípulos mostraram para Jesus a estrutura. Que templo lindo! É onde desce a glória de Deus. Começaram a comentar e Jesus disse, não vedes tudo isso? Versículo 2. Não vai ficar aqui, não vai ficar pé sob pedra que não seja derrubada. Já vi várias pregações sobre isso. E nesse texto, louvado seja o nome do Santo Senhor, nós encontramos vários argumentos trazendo esse texto para o futuro. E esse texto se cumpriu lá no ano 70, o templo caiu e essa palavra se cumpriu. Jesus profetizou nos seus
30 anos de idade na sua vida aqui na terra, que aquele templo ia cair. 40 anos depois, caiu. E no dia da sua queda, houve uma grande tribulação para o povo de Israel. Naquela época, foi o juízo final deles. Este tempo foi o período de transição da lei, transição entre lei e graça. Uma era nova estava chegando e a outra estava saindo de cena. Então, quando Jesus nasceu, automaticamente, a lei de Moisés estava escurecendo, estava saindo de cena. Jesus começa já com 12 anos, ensinando doutores e mestres da lei, ensinando para eles que se complementasse a lei com o amor, seria melhor. Então Jesus já começa a entrar na cena e a lei de Moisés começa a escurecer. Quando chega perto da partida de Jesus dessa terra para o céu, Jesus já tinha enfrentado todo o sistema religioso judaico da época, que eram os principados. Está entendendo o que é principado, irmão? Que não é demônio. Os principados que tinham autoridade, escribas e fariseus, tinham autoridade, principados, pela lei de Moisés, para matar, apredejado, crucificado e de tantas outras formas que a lei condenava. Então eles eram autoridades, poderes, potestades, principados respeitados pela sociedade, a ponto de bater de frente com Roma, com Pilatos, com Herodes. Enfim, vocês começam a observar o movimento do farisaísmo na época. Eles eram autoridade, potestades. Sem levar em conta a potestade, o principado, sem fazê-los espirituais, porque eles eram pessoas que tinham autoridade da lei de Moisés para matar, condenar quem quisesse. Então, quando eles queriam armar alguma coisa contra Jesus, eles faziam isso, tramavam a sua morte. Então vamos lá, vamos aqui para o texto. Esse anjo que aparece aqui com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, é óbvio que o escritor escreveu um anjo, mas é Jesus. Jesus Cristo prendeu o dragão, serpente, o diabo e Satanás, que é a antiga serpente, onde nós lemos, e o amarrou por 1000 anos. 1000 anos aqui não é milênio, não adianta trazer para o futuro, esse se cumpriu lá. Muito bem, vamos lá. Dragão, serpente, diabo e Satanás são figuras simbólicas que representam a oposição durante o movimento histórico. São opositores, adversários do povo de Deus. Você pode observar o que significa diabo no dicionário bíblico ou na Bíblia de estudo. Você vai encontrar lá que ele é opositor,
ele é adversário, acusador, difamador, enfim. Tudo isso está na qualidade de o opositor ao povo de Deus. Os filisteus, na época de Sansão, era opositor do povo de Deus. No tempo de Davi, do rei Saul, eles eram opositor, adversários. Então, existiu na história muitos dragões, muitas serpentes, muitos diabos e muitos satanás opositores na vida do povo de Deus. Então está aí o significado de tudo isso. Já na época do Apocalipse, onde nós lemos, o opositor aqui era Roma. Mas como o senhor sabe? É só ir para o texto, irmão. João foi preso na ilha de Pátimo por Roma, pelo imperador romano. Então, o dragão aqui era Roma, o dragão vermelho era Roma, louvado seja Deus, a antiga serpente, o diabo e Satanás são tudo opositores, era o inimigo que era opositor aos cristãos, aos judeus. Então tá aí, louvado seja Deus, era referente, o personagem aqui se referia a Roma. O diabo, Satanás, o dragão, a serpente significavam um falso acusador, caluniador, opositor e difamador, e acusador e adversário. Muito bem. Então, diabo, louvado seja Deus, é um nome simbólico, simbolizando o mal, simbolizando o opositor, simbolizando um adversário, um caluniador, enfim. João capítulo 6, para vocês terem uma ideia, versículo 70, Jesus disse: não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. Capítulo 6, verso 7, verso 70, né? De São João. Então Judas é o diabo? Não, ele disse, é um diabo, um adversário. É aquele que vai trair o Filho do Homem. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Inferno aqui é mundo dos mortos, é sepultura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quer dizer, a sepultura, aonde os irmãos do passado estavam separados de Deus, mortos espiritualmente. A igreja não passaria pela segunda morte, morte espiritual, morte do espírito. Somente o próprio Cristo, morrendo e indo para lá, poderia ressuscitar aquele povo, louvado seja Deus, que estavam mortos espirituais, tirá-los de lá, o cativeiro, os cativos, e levar ao paraíso, o terceiro céu. Glória a Deus, como está lá em Efésios capítulo 4, verso 8. Amém? Então está aí, esse inferno aqui é mundo dos mortos. Graças a Deus. Mas, versículo 18 ao 23. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu.
então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a palavra, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que serve-me de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás aqui não é Pedro. Pedro aqui também não teve uma possessão. Então, por que Pedro é chamado de Satanás? Pedro é Satanás? Então, a palavra Satanás está dentro do símbolo, né? Da linguagem judaica, e que não é Pedro, mas é um opositor, é um adversário, né? Que se opõe às coisas de Deus. É aquilo que Jesus disse: não conhece, não compreende as coisas que são de Deus. Então tá aí, meu irmão, minha amada irmã, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoa a vida de todos vocês. Amém.